O pré-tribulacionismo ele iniciou praticamente com um homem chamado John Nelson Darby, que nasceu por volta de 1800 e viveu até 1882. Um teólogo inglês da Inglaterra, dispensacionalista, defendia a teoria ou doutrina da dispensação. E também ele que trouxe a interpretação da vinda do Rei dos Reis em duas etapas, criando assim uma terceira vinda de Cristo ou do Messias. Ele, após ter trazido à tona ao mundo as suas publicações, interpretações do pré-tribulacionismo, ele foi várias vezes para os Estados Unidos, para a América do Norte, e lá difundiu a sua doutrina várias vezes. Foi o que originou a fé de um outro teólogo muito famoso chamado Cyrus Ingerson Scofield, em 1843 a 1921. Foi através do Darby, o John Darby, que o Scofield conheceu a doutrina do pré-tribulacionismo. Daí então ficou maravilhado com isto e o intitulou até de teólogo mais conceituado ou erudito dos tempos modernos. E através de Scofield também, depois dele ter conhecido essa doutrina do pré-tribulacionismo, através de Darby, Scofield desenvolveu seu próprio estudo, dando origem à Bíblia conhecida mundialmente como Bíblia Scofield, porque foi uma Bíblia de estudo com comentários do próprio Scofield, comentários com base no pré-tribulacionismo. Bíblia, então, que foi conhecida mundialmente e referência na Igreja dos Estados Unidos, sendo modelo os Estados Unidos, ou a Igreja dos Estados Unidos, para as igrejas do Brasil também. O Brasil foi impactado com essa Bíblia e com o modelo de visão da Bíblia de Scofield e da doutrina que era ensinada nas igrejas americanas. Daí então a igreja brasileira, independente de denominação, a maioria, quanto à escatologia, pegou essa base de doutrina da Bíblia Scofield, que foi semeada nas igrejas americanas, tendo aí o modelo das igrejas americanas, o arrebatamento pré-tribulacionista. Pode-se dizer que a Bíblia Scofield é responsável, ou a maior responsável, por essa doutrina do pré-tribulacionismo, pois foi através dela que foi disseminado esse ensinamento, que se originou com o teólogo John Nelson Darby. Porém, não temos respaldo nos primeiros eruditos da igreja ou da fé messiânica no Salvador. Desde os pais da igreja, Paulo, Irineu, Barnabé, Policarpo, não se tem esse entendimento ou ensinamento, pois surgiu depois do ano de 1800 com John Nelson Darby. Isto é fato, é registrado na história, você pode até pesquisar na internet, e muitos doutores e teólogos sabem disto. Porém, o livre-arbítrio dá ao ser humano escolher, né? Quando a pessoa não sabe sobre uma profecia, sobre uma escritura, é melhor ela se resguardar e não responder, não tentar inventar uma interpretação quando ela não sabe, para que não entre em contradição com outras escrituras, porque a revelação ela é dada pelo Espírito Santo. E temos que orar, pedir a Ele entendimento. Quando não temos entendimento, não devemos dar interpretação nenhuma, pois pode fugir da verdadeira interpretação da Escritura, que vem com a inspiração do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. E sem essa inspiração, se você for inventar uma interpretação,
vai contradizer outras passagens bíblicas. Daí criar divisão, como existem hoje nas igrejas. Hoje existem muitas divisões, tanto que são centenas e centenas de denominações com visões diferentes uma das outras. Porque quando a pessoa não sabe o que significa aquela passagem, ela tenta inventar ou dar uma interpretação para não causar um vácuo ou dizer que não sabe simplesmente. O que não era para ocorrer. Era para a pessoa se resguardar e procurar entendimento com outras pessoas ou até em outras fontes. Ou seguir o entendimento apostólico que foi ensinado pelos pais da igreja, ou os primeiros líderes da igreja, como os apóstolos. Se você for estudar as cartas, os apóstolos não ensinavam um arrebatamento pré-tribulacionista, mas pós-tribulacionista, após a revelação do anti-messias ou do anticristo, do homem do pecado, filho da perdição. Esta é uma base forte, apostólica, diretamente do apóstolo Paulo, que os pré-tribulacionistas rebatem, alegando que não vão ver a aparição do anticristo, vão subir antes da revelação do homem do pecado, que é diferente do ensinamento apostólico do apóstolo Paulo. Por volta de 1909, Scofield publicou a Bíblia de estudos com notas de comentários, com base no pré-tribulacionismo. Daí então, essa Bíblia se difundiu mundialmente. Essa Bíblia de estudos, Scofield, foi um modelo para outras Bíblias de estudo, também com comentários com base no pré-tribulacionismo, onde muitos pastores no Brasil, em décadas passadas, até no século passado, utilizaram essas Bíblias e assim ensinaram ao povo com base nesta doutrina que veio a partir de John Nelson Darby em 1800 a 1882. Daí então temos o porquê da maioria das igrejas no Brasil, especialmente, terem este entendimento que o arrebatamento é pré-tribulacionista, ou seja, antes da grande tribulação, o que está em desacordo com as escrituras, porque o apóstolo Paulo é claro quanto à sua carta Tessalonicenses, com respeito a todos os irmãos que acreditam foram ensinados assim, porque se você não tem intimidade com a escritura sagrada, qualquer entendimento que vier usando a palavra ou o nome do Eterno, a pessoa pode acabar recebendo, mesmo que esteja errado em algum ponto, porque vários pontos que eles trazem entram em conflito ou em desacordo com as escrituras, entram em contradição com o ensino apostólico. O pré-tribulacionismo afirma que a palavra igreja, que vem de eclesia, ela aparece 19 vezes nos primeiros capítulos da Revelação, ou do livro de Apocalipse, e realmente aparece 19 vezes. Porém, ela não é mais usada, ou não aparece mais até o último capítulo do livro de Apocalipse, que é o capítulo 22. Por isso dizem que no capítulo 4 do livro de Apocalipse, quando não se fala mais nas igrejas, né? É quando realmente ocorre o arrebatamento iminente, conforme eles ensinam, devido à palavra igreja não aparecer mais nos capítulos posteriores. Porém, não é assim. Não é isso que significa a palavra igreja aparecer até o capítulo 4 e no capítulo 5 e 6 ela não estar mais aqui. A palavra igreja não aparecer mais significa que aquela palavra eram para as igrejas, os 7 igrejas da Ásia daquele tempo. Ou seja, a palavra era para um futuro que em breve deveria ocorrer. Então o apóstolo Yohanan João enviou aquelas 7 cartas para as 7 igrejas, porque as coisas ainda iriam ocorrer, com elas também.
Porém, no futuro, porque a revelação do Apocalipse é para as coisas que em breve devem acontecer, é para o futuro. No futuro, o qual corresponde capítulo 5, capítulo 6 em diante, aquelas 7 igrejas já não existem mais. Porém, a palavra que foi comissionada a eles, ou a elas, se referindo às igrejas, ela é usada para os escolhidos dos dias de hoje. O que a palavra igreja não aparece mais é óbvio, porque aquelas 7 cartas foram endereçadas às 7 igrejas da Ásia, e no futuro elas não existiriam mais, como não existem. O que existe são os escolhidos mediante a fé no Messias, independente de denominação ou placa, tanto porque também, nos dias atuais, existem muitas igrejas e muitas denominações. E naquele contexto, o apóstolo Yohanan, João, estava endereçando aquelas cartas às 7 igrejas da Ásia, ou a Kehilá, que no original é congregação, um grupo de pessoas crentes em cada região mencionada ali na Escritura. 7 grupos que estavam ali no que é chamado hoje de Turquia, né? Então você percebe que não tem nada a ver com o arrebatamento dos escolhidos, ou da Kehilá, do Mashiach, do Messias. Não tem nada a ver. Esta é a leitura óbvia dentro do contexto do que exatamente ocorreu. O grupo pré-tribulacionista, entre igrejas, pessoas, grupos no geral, eles costumam separar, e faz parte da doutrina deles, separar Israel da igreja. E a igreja de Israel, ou seja, os escolhidos de Israel. Os escolhidos que são os gentios, não são judeus de raça, ou hebreus, né? E Yahudim. Por que eles fazem isso? Porque eles acreditam, como está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, sobre os decretos sobre o povo de Daniel, o povo hebreu. Eles acreditam que aqueles decretos eram somente aplicados ao povo hebreu e só seriam cumpridos sobre o povo hebreu, o que é um grande equívoco deles, porque quando aquelas escrituras se cumprirem sobre o povo hebreu, afetará o mundo todo e todas as nações da terra. Consequentemente, afetará a Kehilá, o grupo de escolhidos, que ainda não terá sido arrebatado ou transladados, que é a igreja, num contexto mais popular. O grupo pré-tribulacionista também usa até a escritura do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22 e 23, que está escrito: disse-lhe Yahshua: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Yahshua, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? É notório que ao apóstolo João foi revelado as profecias do livro de Apocalipse. João esteve no dia do Eterno, no dia do Messias, no último dia e no período da grande tribulação, tendo visões e vendo as coisas que em breve deveriam ocorrer e que em breve vão ocorrer, porque o tempo está próximo.
Foi nesse sentido da revelação, onde através da revelação ele foi transportado para esses dias e viu o que ocorreria. Neste contexto que o nosso Salvador, o Messias, ele disse que ele não morreria até que ele viesse. Na verdade é que ele ficasse até que ele viesse, ficasse vivo. E realmente estava vivo até o momento da revelação que lhe foi concedida. Não tem nada a ver com o cumprimento do arrebatamento que ocorrerá no futuro. Porém, eles usam esse versículo para querer sustentar o arrebatamento secreto ou o arrebatamento iminente na volta do Salvador, o que é contraditório aos contextos de cada passagem e da Escritura. Eles acreditam também que a visão pré-tribulacionista é a visão que mais coincide ou parece com o caráter do Eterno, o Criador. O que faz entrar em contradição também com o contexto das Escrituras Sagradas. Porém, eles sustentam como se fosse a vinda secreta do Salvador, no arrebatamento secreto e iminente, o que está em contradição com o contexto bíblico da Escritura. Vamos ler mais essa passagem do livro de 2 Pedro, o Kéfas, capítulo 2, versículo 5 ao 9. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este é justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Eterno livrar a tentação aos piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Temos aqui um texto extraordinário e super revelador sobre a proteção do Eterno aos justos, aqueles que temem o seu nome. Porém, não tem nada a ver com arrebatamento secreto. O que o apóstolo Kéfas, ou Pedro, traz aqui é que o Eterno protege os escolhidos. A prova que não tem nada a ver com arrebatamento secreto é Noé continuar na terra ao mesmo tempo que o juízo vem sobre a terra, que é o dilúvio. Porém, Noé mais os 7, formando 8 pessoas, entram na arca, são protegidos, estando ainda no mundo, na mesma terra, porém são guardados e protegidos dos juízos. É isto que o apóstolo Kéfas, ou Pedro, está ensinando. Não tem nada a ver com arrebatamento secreto ou iminente. Também cita o exemplo de Ló, que estava em uma cidade carregada de pecado, porém sua alma sofria muito com isto. E o Eterno enviou juízo sobre aquela terra, porém poupou a Ló e sua família, os protegendo, eles mesmos estando na terra. É fato que saíram daquele lugar onde os juízos ocorreram, e toda a cidade foi queimada. Porém Ló e sua família continuaram na terra, em outro lugar, onde os juízos não afetaram. Essa foi a proteção do Eterno para com Ló e sua família, através dos seus santos anjos. Este é o contexto
do texto bíblico ou da escritura sagrada. Neste contexto, não se fala de arrebatamento secreto, porém, equivocadamente, os pré-tribulacionistas usam também este versículo para querer forçar o pré-tribulacionismo, como aprenderam de Derby Scofield. Porém, alguns nem sabem disto, que aprenderam ou esta visão veio de Derby Scofield.